o que a gente vai trabalhar foi esse ponto que a gente ia trabalhar A gente tinha discutido algumas vezes durante as explicações, que é os ângulos notáveis. Por que eles são notáveis? Se a gente analisar as atividades que eu passei, somente uma questão não caiu esses três ângulos. Tem uma questão que caiu o ângulo de 32 graus. Quase todas, a maioria, são questões que ou cai 30 graus, 45 graus, 60 graus. Questões do Enem, poucas vezes a maioria das vezes ele dá os valores de seno, cosseno e tangente já na questão e você usa. Só que é comum nos vestibulares, SAEB, algumas questões de vez em quando não aparece o valor de seno, cosseno e tangente. E quando não aparece é porque é algum desses três ângulos especiais, porque são os mais comuns. Aí acontece que você acaba tendo que decorar essa tabela. Aí quem estava no começo da aula viu que eu passei um videozinho. Por quê? Porque é muita informação para você decorar aqui. Então tem essa técnica de você assistir esse vídeo para tentar decorar. É o tipo de coisa que tem que ver várias e várias vezes para ver se fica na cabeça. Aí vamos ver alguns exemplos rapidinho sobre essas daqui. Não é algo muito demorado, não muda muito o que é para fazer nesse tipo de questão. Ó, SPAES 2012. Um triângulo retângulo PQR está escrito numa circunferência de centro zero e raio de comprimento igual a 4 centímetros, como mostra o desenho abaixo. Temos aqui uma figura, é uma questão extremamente geométrica, a gente já começa, além de ter o triângulo retângulo, acrescentar alguns outros conceitos. Qual é a medida do lado QR? Então aqui a gente está trabalhando com um conteúdo que a gente já trabalhou antes, que é a circunferência, e eu tenho dentro dele um triângulo retângulo. Eu quero calcular a medida QR, ok? Eu quero medir essa linha reta aqui em diagonal. Eu tenho aqui o termo inscrito. Na geometria, uma figura inscrita é uma figura que está dentro da outra. O triângulo foi formado dentro do círculo, então ele está inscrito dentro do círculo. E também esse termo inscrito significa que as pontas da figura ela tem que estar batendo da outra figura. As três pontas, os três vértices do triângulo, ele está batendo exatamente na ponta da circunferência. Olhando a figura, considerando os exemplos anteriores, parece que tem um problema que, poxa, cadê medidas? Eu sei que eu tenho que calcular o Q e o R, mas não tenho que ter uma segunda medida para poder me auxiliar a resolver. Aí eu vou ter que usar um conceito da circunferência. Eu tenho o raio igual a 4 centímetros. Tá aqui as alternativas possíveis, ok? Então, se o raio é 4 centímetros, eu estou dizendo que do centro até um dos lados é 4. Só que na circunferência tem vários raios. Então, daqui até a direita também é um raio. Então, também mede 4. Então, meu valor que vai auxiliar para resolver a questão está aqui. Então, a partir daqui, a gente já pode dizer no triângulo retângulo, nomear os seus lados, né? O que eu quero descobrir, que é o Q até o R, eu vou chamar de X, que é o valor que eu vou descobrir. Mas, na verdade, a hipotenusa é essa medida aqui, de baixo, essa reta maior. 30 graus é a nossa referência em relação ao ângulo do triângulo. Então, o nosso X é o cateto adjacente. Sobrou para o outro lado o seu cateto oposto. E a partir daqui a gente volta para o mesmo procedimento. Eu vou ter que julgar entre as três formas trigonométricas e escolher uma delas para resolver essa questão. Aí eu olho de novo a figura. Eu quero descobrir X, que é um cateto adjacente. Cateto adjacente tem no cosseno e tem na tangente. Como o seno não tem cateto adjacente, ele é descartado desse exemplo. E de medidas, eu tenho essa medida que vai do P até o E, essa medida horizontal. Ela é hipotenusa. A hipotenusa aparece no cosseno. Então a tangente também é eliminada. Então eu tenho aqui um exemplo de cosseno para fazer. E vamos pegar essa fórmula e repetir o mesmo processo, substituir. Aí que entra o porém. Eu não tenho nenhuma informação do cosseno de 30. Aí eu vou precisar usar alguma técnica que eu tenha decorado para eu lembrar daquela tabela. Então eu preciso nessa tabela do cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é esse valor aqui, é essa fração. Raiz de 3 sobre 2. Então eu vou fazer uma substituição aqui. E vai ficar essa fração mesmo. Cateto adjacente é o X. Então fica um X aqui na parte de cima. Hipotenusa, diâmetro dessa circunferência, né? Ou o dobro do raio. Então 4 mais 4 é 8. E aqui já perceba uma coisa que eu quero passar esse exemplo, porque a raiz quadrada de 3 vai continuar nessa questão. Vamos multiplicar em diagonal. 2 vezes x é 2x. 8 vai multiplicar a raiz de 3, então fica assim. 8 vezes raiz quadrada de 3. O 2 que está aqui, que está multiplicando, tem que passar dividindo. Então x é igual a 8 raiz de 3 sobre 2. E eu posso dividir.
8 dividido por 2 dá 4. 4 raiz de 3. Aí fica desse jeito com a raiz? Fica. Tem algumas questões que a raiz quadrada não é respondida, ela se mantém na resposta. Então essa aqui é uma questão que vai ficar como item E. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Então está aqui a pipa. Ela está presa aqui no chão, formando 45 graus até aqui. Eu quero saber qual é a altura que a pipa está, porque esse 80 metros está em diagonal. A altura mesmo é vertical, é de cima para baixo. Então eu chamei de X, esse valor que eu vou descobrir. E pronto, eu tenho essas informações. Eu tenho um triângulo retângulo. É uma figura de 3 lados com 90 graus. É um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo de referência, 45. E eu tenho um dos valores do lado de 80. Então eu posso trabalhar com trigonometria aqui. Agora eu vou primeiro tentar descobrir se é seno, cosseno ou tangente que eu vou fazer essa conta. A medida maior, 80 metros, ela é hipotenusa. A medida mais próxima de 45 graus, que é essa na horizontal, é o cateto adjacente. E o X, que é o que eu vou descobrir, é o cateto oposto. Rapidamente eu já tenho as informações na figura. Vamos trabalhar com as fórmulas. Minha primeira escolha é escolher algo que tenha o que eu vou procurar. Eu tenho que procurar X. X é cateto oposto. Então, tem no seno e tem na tangente. Cosseno é eliminado. A única medida que eu tenho um valor é 80 metros. 80 metros é uma hipotenusa. Então, eu preciso de uma fórmula que tem hipotenusa. Seno tem hipotenusa. Tangente não tem hipotenusa. Então, tangente é descartado nesse exemplo. Então, eu consegui, usando a figura e as fórmulas trigonométricas, escolher que é uma questão de seno. Só que já começa o problema seno de 45 graus, a questão não me deu nenhuma informação. Aí eu vou precisar forçar minha mente, tentar lembrar daquela tabela dos ângulos notáveis, porque 45 graus é um dos ângulos que mais aparecem, e para eu tentar lembrar para saber qual é o seno de 45 graus, que é essa fração aqui, que vocês estão vendo. Então raiz de 2 sobre 2 é o valor do seno de 45 graus. O bom do 45 graus é que tanto o seno e o cosseno são iguais. Aí daqui o resto é pegar da figura. Cateto oposto é essa medida que eu desconheço, que eu vou atrás de saber qual é o seu valor, é o X. Hipotenusa é 80 metros. Então eu tenho uma regra de 3 para responder. Multiplica em diagonal, 2 vezes X, 2x. Eu sempre aconselho, quando você fazer regra de 3, você procurar a letra e multiplicar logo a letra em diagonal. Porque a letra pode estar aqui à direita, pode estar aqui embaixo, pode estar à esquerda. Então sempre procure primeiro a letra e multiplique ela. Eu multipliquei 2 vezes x. Agora eu multiplico raiz de 2 vezes 80. Aí normalmente a gente bota o número 80 e depois a gente botaria a raiz quadrada de 2. Próximo passo. Eu vou isolar a letra x. O 2 tem que sair daqui. Como ele multiplica, ele vai passar a dividir a 80 raiz de 2 por 2. Eu não posso dividir a raiz de 2 por 2, mas eu posso dividir 80 por 2. Metade de 80, 40. Pode ser que na sua questão, se for questão de marcar, termine aqui. Apareceu 40 raiz de 2, acabou. Há algumas questões que tem essas raízes, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Pode vir que no lugar de ter dado os valores de seno e cosseno, coloquem isso. Observação, use raiz de 2 igual a 1,41. Algumas questões de trigonometria vem essa observação. Como temos a observação que faz no círculo. Use π igual a 3, use π igual a 3,14. Tem que sempre olhar o enunciado todo. Então, nesse caso, eu não vou deixar só 40 metros. Eu vou ter que pegar o 40 e multiplicar por raiz de 2, que vale esse número decimal. Então, agora é uma conta mesmo separada que a gente vai fazer. 1,41 multiplicado por 40. Vai dar o valor aproximado. Perceba que isso aqui não é o valor exato de raiz de 2, é o valor mais aproximado dele. Então, a gente multiplica primeiro por 0. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 4 é 0 e 0 vezes 1 é 0. Tudo vezes 0 é 0. Multiplica agora o 4. 4 multiplica 1, dá 4, mas eu boto pulando uma casa. 4 vezes 4 é 16. Boto 6, eleva 1 aqui. 4 multiplicado 1 é 4, com mais 1, 5. A gente já acabou de multiplicar, vamos agora somar. 0 mais 0 não tem ninguém abaixo, 0 mais 4 é 4, 0 mais 6 é 6, baixa 5. Agora só falta aqui na conta a gente colocar a vírgula, né?
São dois números depois da vírgula, tem um 4 e 1, então tem que contar duas casas, 0 e o 4, vírgula fica entre o 6 e o 4. Então, o valor aproximado da altura dessa pipa, 56 metros e 40 centímetros. Eu tenho sempre que trocar a raiz de 2? Não, só se a questão pedir. Se a questão não te der essa informação de qual valor aproximado de raiz de 2, não.